E agora eu vou conversar com a conselheira Mara Biasi, que, dentre algumas das funções aqui dentro do CRARJ, ela é a conselheira responsável pelas comissões, né? As comissões especiais. Nós temos aqui 13 comissões especiais de diversos assuntos, recursos humanos, logística, e as novas, turismo, né? E administração de condomínios. Mara, fala um pouquinho sobre o trabalho dessas comissões, a importância dessas comissões. Primeiro, bom dia a todos e é um prazer estar aqui, porque hoje o CRA está fazendo uma proposta de trabalho para empoderar os administradores para que a gente tome conta do nosso dia. Esse dia é muito importante, então todos nós temos que comemorar com muito prazer. Bom, eu sou conselheira aqui na comissão, no conselho, e dentre as coisas que nós fazemos, nós no conselho nos organizamos em comissões especiais para tratar de assuntos que sejam relevantes para a administração ou para o administrador. Então, essas comissões existem enquanto o assunto é importante para a gente estudar. Elas são criadas em função das novidades, são criadas em função das necessidades de fortalecimento, mas depois que elas estão transversais a todo o trabalho que nós fazemos, elas desaparecem e são criadas outras. No momento, nós temos 13 comissões. Essas comissões são importantes porque elas promovem eventos, elas podem publicar textos, elas podem fazer atividades de oficina, atividades de treinamento. Enfim, nós somos alavanca para que esses temas cheguem aos administradores e nos prestigiam, seja pela rádio, seja pela TV, seja pela leitura do nosso material. Então, como somos muitos, há nessas comissões conselheiros e administradores e convidados especiais, é preciso que haja uma integração da temática dessas comissões, porque como assuntos que perpassam, nós temos que organizar de modo que não haja repetição da mesma ação em comissões diferentes. Então, a nossa coordenação, que aliás eu quero ressaltar que não sou só eu, nós somos em 3 para fazer esse trabalho, eu sou uma delas, essa comissão avalia qual das comissões é que tem que levar a cabo determinado assunto e passar para as demais. Então, a gente tem assim não é um controle, mas é um conhecimento de tudo que as comissões querem fazer e nós dividimos as tarefas para que a coisa para que a gente consiga agir com mais flexibilidade e melhores resultados. E apesar de serem 11 comissões com temas diferentes, é interessante que a gente já viu aqui, já está disponível na nossa TV, na nossa rádio, alguns eventos com 2 comissões, né, com coisas que interajam. Nós interagimos. Semana passada ou retrasada, teve uma da Comissão de Logística com Administração em Saúde, Supply Chain. É interessante como elas conversam entre si. Lógico, todos os temas que nós tratamos são temas ligados à administração. E em administração, todos nós sabemos, não existe nada estanque. Ninguém é dono do seu pedacinho. A gente pode saber mais de um pedacinho, mas os braços, os tentáculos, nem braços, os tentáculos, né, tem que ir para todos, porque nós vivemos da qualidade da interação que nós temos com todos os outros. Então, essas atividades conjuntas, elas são muito boas porque elas demonstram isso. Por exemplo, marketing, que é uma comissão relativamente nova comparada às outras, está presente em vários eventos, porque não existe nada que não tenha marketing. Com certeza. RH, a mesma coisa. Então, nós já estamos aprendendo a demonstrar essa interação. Isso é super importante. E interessante para o administrador, para o estudante, de ver como a administração é móvel, né? Como ela perpassa tantos caminhos. E você nunca vai ficar parado, nunca vai fazer sempre a mesma coisa, né? Ela não é só móvel, não. Ela é muito ágil. A mobilidade dela, da administração, é aquela mobilidade que tem que vencer barreiras. Então, mesmo aquilo que já é, vamos dizer assim, o cotidiano dos nossos dias, esse cotidiano é perpassado por inovações. Esse cotidiano é perpassado pela velocidade das informações. Então, a gente está em constante movimento. O administrador que não estiver atento a isso, ele não vai se
se apropriar de tudo que a administração pode lhe oferecer. E vai ser um profissional, entre aspas, manco. É preciso que ele se abra a isso, ele se abra para a intersetorialidade e para a velocidade das coisas. Se autoglobalizar, né? Não é preciso que ele saiba tudo, mas é preciso que ele esteja ciente de que tudo existe. Sim. E alguém pode saber melhor do que ele determinada coisa, mas ele tem que saber fazer as ligações. Verdade. E, Mara, vamos falar um pouquinho agora da tua expertise, da tua carreira, que é a gestão municipal. Para o administrador e para a própria administração, é importante haver um trabalho específico para essa área, independente de governo, de federal. É importante um trabalho específico para o gestor municipal? Pois é, eu acho que eu gostaria muito de poder falar 24 horas por dia sobre município, porque eu acho que nós brasileiros sabemos muito pouco sobre municípios, principalmente aqueles que vivem em cidades capitais, né? A gente não considera muito a questão municipal como uma coisa importante, a gente considera até como uma coisa menor, e não é esse o caso, né? Nós temos agora na Constituição, agora não, desde 88 na Constituição, a referência de que nós somos o município, Estado, União e Distrito Federal são entes federados. Então, nós estamos em igualdade de condições, nós temos autonomia e nós temos competências e observamos isso. Então, o município não é uma dependência do Estado, assim como o Estado não é uma dependência do governo federal. Nós somos entes de uma federação. E, logicamente, há momentos em que uns são mais fortes do que os outros, mas só seremos um sistema federativo se os mais fracos forem apoiados pelos mais fortes para que os mais fracos fiquem melhor. Então, até o momento, o município é o ente que tem menos recursos para fazer determinadas coisas. Mas isso não significa que tenha menor competência ou menor obrigação. As coisas que estão mais próximas do cidadão são feitas pelo município. E o prefeito é mais fácil de você encontrar do que o governador e o presidente, com né? certeza. Nas cidades brasileiras, o prefeito é encontrado no café, na igreja, na praça, na rua, no supermercado. Então, a cidade quase que partilha com o prefeito dessa administração. Então, o governo municipal, além de ter a necessidade de receber os recursos que lhes são devidos e são necessários para o exercício daquelas atividades de prestação de saúde, educação e outras, transporte e cemitério, e viação e limpeza e tudo que diz respeito ao dia a dia do cidadão, ele precisa ter na sua estrutura administrativa pessoas competentes para exercitar a função. O administrador é uma profissão que deveria ser obrigatória em todas as administrações, em qualquer instância. O nome já diz, né? Federal, estadual ou municipal. É o gestor, é aquele que apoia as informações, é aquele que trabalha com as informações, é aquele que junta os recursos para que algo aconteça. Então, é um maestro, é um coordenador de atividades. E nem sempre isso é observado. Então, é preciso que, em nível municipal, que os técnicos e os profissionais sejam constantemente atualizados e sejam bem formados e que haja cargos no município privativos do administrador para que a execução das atividades em nível municipal atinja a eficácia desejada, assim como nas demais instâncias, né? Nós temos que fazer esse sistema funcionar e a profissão do administrador é uma amálgama de muitas outras. É interessante como o gestor municipal ele acaba tendo um papel vital na execução. Né? A gente pensa muito como o técnico, o cara que está lá executando. É bem por aí? Olha, no Brasil, né, nós temos um sistema de planejamento que no papel funciona muito bem. E não é uma coisa que a gente... acontece, né? E não é uma coisa que a gente diz que é atual, não. Há muitas décadas que nós já temos um sistema de planejamento implementado
e que é um sistema que ele se interage e se interdepende. Então, tudo que acontece no município é feito com os recursos próprios do município e com aqueles recursos que vão para o município, seja por transferência, seja por convênios, seja por apoios de outras entidades. Então, o que eu acho importante ressaltar é que os encargos que os municípios têm a desenvolver, eles são parte de um conteúdo maior nacional. Nenhuma lei municipal, nenhum plano municipal é contrário a um desenvolvimento regional, estadual ou nacional. Claro. Por isso é que nós temos o sistema. O sistema, ele interatua. A política do determinado governo permeia os planos de todas as instâncias de governo. Então, você vê que em determinados momentos da nossa história governamental, a política foi o desenvolvimento econômico. Então, as ações em nível de Estado, em nível municipal, eram para desenvolver atividades que propiciassem o desenvolvimento econômico. Em outro momento, a ênfase era na área social. Então, as ações privilegiavam a questão social. Então, o município, o Estado e o governo federal, eles harmonicamente se organizam para atuar, cada um na sua instância de governo, para a tradução das ideias em ação, que é o que você chama de operacionalização. Né? Mas existe também, em nível do município, o seu plano municipal, que se traduz em ações que vão ser desenvolvidas com os recursos ali disponibilizados. Mas não é meramente o fazer, é o pensar, é o arrecadar receitas, arrecadar recursos para que a coisa seja feita, e ao longo do que se faz, tem que se controlar, tem que se avaliar o que está sendo feito para os ajustes necessários. É a mesma coisa. É todo um ciclo, né? Todo um ciclo. E Mara, para a gente fechar, eu gostaria que você mandasse uma mensagem para os profissionais que já estão no mercado de trabalho, para quem vai entrar, para os estudantes, uma mensagem do Dia do Administrador sobre o que essa profissão representa para você. E, gente, para mim, eu sou administradora de DNA. Quer dizer, eu nunca fui outra coisa, eu sempre fui administradora. E eu acho que eu me satisfaço plenamente na minha profissão, justamente porque essa profissão é múltipla, é diversa. Você não se cansa, você não tem monotonia, você você tem sempre que estar ligada à inovação, se alimentando disso para você exercer bem o seu papel. Então, a mensagem que eu deixo para vocês é uma mensagem muito particular relacionada ao conselho. Valoriza o conselho. O conselho é o órgão que vai defender o profissional nas suas ideias, nos seus caminhos, nos seus projetos, vai defender o profissional na medida em que propicia a capacitação e informação para eles, e é aquele que valoriza a administração como ciência. Então, vamos valorizar as ações que nós estamos desenvolvendo. Ajudem a gente a ajudar a administração e o administrador.